Olá, espero-vos bem. Venho comentar algo convosco que vi que mexeu um pouco comigo, ou melhor, com o qual eu não concordei. E talvez me tenha tocado particularmente porque eu tenho estado neste mês de maio muito dedicado ao trabalho do feminino, do sagrado feminino. E muitas vezes nas publicações, nas coisas que eu vejo de trabalho de sagrado feminino, vejo uma cisão, vejo uma zanga, um colocar de culpa nos homens, nem é no masculino, é nos homens. E mesmo quando, em alguns trabalhos de feminino, não nas publicações, nos trabalhos, vi este colocar de culpa, este deixar passar raiva, deixar que as mulheres fiquem na vitimização e na zanga. E isto para mim não é um caminho de cura. Também, mas o que eu vi particularmente foi a frase de que as mulheres curam-se entre mulheres. As mulheres curam-se entre mulheres para alguns assuntos e as mulheres curam-se entre homens e mulheres em retiros mistos, em trabalhos mistos, para outros assuntos, para outros temas. Não na ótica de que as mulheres só se curam entre mulheres ou que os homens são os maus da fita. Isto só alimenta uma posição de vitimização, só alimenta uma posição e uma visão do mundo de separação, em que continuamos a estar na zanga, na raiva, na incompreensão uns dos outros. Então, sim, é profundamente importante os trabalhos de género, porque há assuntos que não interessam ao outro género, porque há vivências que o outro género não teve ou não tem e não lhe dizem grande coisa. Mas se tivessem interesse, ou se houver esse interesse, não haveria mal nenhum em estes trabalhos serem partilhados, em haver esta visão do que o outro lado passa. E no final de contas é isso que acaba depois por acontecer nos trabalhos conjuntos, quando eles são bem feitos. Até porque, para além de, nos trabalhos de género, por muitas vezes estarem a ser feitas dinâmicas, conversas, que não interessariam ao outro lado, porque não têm essas experiências, não têm essas dificuldades, não têm essas dores, e, portanto, estarem a participar ou a assistir a um trabalho desses seria, a partir de certo momento, bastante fastidioso e desinteressante, porque quando nós não nos identificamos com aquilo que se está a passar, às tantas não tem interesse. Mas também muitas vezes faz-se esse trabalho de género porque as pessoas não estão preparadas para o fazer em conjunto. E com isto o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando nós estamos profundamente curados e inteiros em nós, o lugar mais difícil para fazer as partilhas, para mostrar as dores, é com quem nós percepcionamos mais diferente, ou o causador, ou a causadora, ou as pessoas que não nos vão compreender. Os ambientes em que há mais estigma ou ideias de vergonha, ou conseguimos fazer trabalhos profundos em conjunto, para além de ser extremamente curador, é um lugar e uma demonstração de maturidade emocional também muito grande. Então, com isto, dizer que têm lugar e têm importância os trabalhos de género e os trabalhos mistos em conjunto, cada um dedicado à sua coisa. Mas vamos, por favor, acabar com esta linguagem de separação, com este estar em culpabilização do outro e, de uma vez por todas, assumir a nossa responsabilidade no nosso próprio estado, retomar cada um o seu poder pessoal, colocar os seus limites, fazer a nossa cura.
para que depois possamos estar melhor em relação. E esta relação não tem que ser com o género oposto só. Muitas das feridas que nós temos, e aqui mais aquelas que não interessam tanto talvez, ou não, o outro género não as percepcionará tão bem, muitas das feridas profundas que nós temos são com o próprio género, são o feminino com o feminino, ou as mulheres com as mulheres, os homens com os homens. E por vezes esses são os pontos que não são tão tocados nos trabalhos de género. Exatamente porque são mais profundos, são mais dolorosos. Deixa mais dor uma ferida provocada por alguém que nos deveria compreender melhor, que passadas as mesmas experiências nos deveria preparar, ajudar, compreender mais do que alguém que não passou por essas experiências. Claro que trabalhos feitos em profundidade, com qualidade, vão a esses pontos. E felizmente eu conheço vários facilitadores e facilitadoras que os fazem desta forma. Mas quando nos deixamos estar só na superficialidade, no apontar o dedo, nas queixas, na vitimização, meus amores, eu lamento dizer, mas isso de trabalho tem muito pouco. Pode aliviar, contarmos as nossas mágoas, pode ajudar esta libertação, mas não traz cura efetiva e profunda. Enquanto nós não percebermos porque é que estamos em determinado sítio, porque é que tivemos determinadas experiências e fazermos o resgate, o nosso resgate nesse local e a ressignificação de todas essas experiências. Isto implica retomarmos a nossa responsabilidade. Muitas vezes não por aquilo que aconteceu, em particular se foram situações em tenra idade, mas pelo facto de como ainda hoje lidamos com elas. Como ainda hoje não saímos da criança ferida e não fizemos a nossa cura para o adulto autorresponsável, autocuidador, com capacidade de cura, de transformação da sua vida. E era um bocadinho isto que vos queria deixar, que queria vir comentar, porque realmente aquela ideia de que as mulheres só se curam entre mulheres a mim chocou-me um pouco, confesso. Chocou-me porque mostra um nível de maturidade baixo e claro que cada pessoa será atraída para a energia com a qual vibra e está tudo certo, mas do ponto de elevação de consciência não me era possível deixar isto passar, porque das curas mais profundas que eu já vi acontecer foram feitas em trabalhos mistos. Também, não só nos de género. São temas diferentes, são igualmente profundos e dolorosos e é igualmente transformador quando nós conseguimos superar os nossos traumas, os nossos bloqueios, tanto no conjunto com pessoas do mesmo género, quer em conjunto com pessoas de género oposto, tá? Portanto, vamos tirar da mente esta separação e quanto mais nós curarmos em conjunto, mais nós nos vamos compreender uns aos outros, mais à vontade vamos estar para falar dos assuntos tabus que nos prendem no medo, na vergonha e na culpa, que não nos deixam avançar, tirar peso, libertar-nos e sermos mais felizes. Isto também para dizer que nas relações, sejam elas quais forem, mas claro que quanto mais próximas, mais íntimas elas são, e aqui não tem já tanto a ver com género, mas há sempre um papel de género, pelo menos entre casal. Quanto mais próximas e íntimas as relações são,
mais fundo nos levam a olhar as nossas feridas, as nossas dores e, se formos capazes e se tivermos as ferramentas para lidar com estes processos, maiores são os processos de cura também. Maior é o nível de cura que nós fazemos. Claro que isto não acontece só com relações íntimas, já sabem, mãe, pai, são aqueles temas que dão para a vida inteira, exatamente porque também são tão próximos, são tão íntimos, não do ponto de vista físico, sexual, mas do ponto de vista emocional, e também por isso são sempre temas grandes que nos levam a mergulhos intensos e profundos e que vão a dores assim bem enraizadas dentro de nós. Então, meus amores, vamos abrir-nos e abrir o coração para deixar cair o culpar os outros. Muito bem? Vamos abrir o coração para percepcionar que todos nós estamos feridos. Homens, mulheres, seja o género que tu tiveres, seja qual for a tua história de vida, todos temos os nossos traumas, todos temos as nossas dores, as nossas feridas, e não há ninguém que não queira apenas ser mais feliz. Então, um abraço muito grande, desejo-te uma excelente semana e seja com quem for que te cruzes ainda hoje na rua, dirige-lhe um sorriso de compaixão, porque se tu compreenderes a tua dor e compreenderes que o outro é igual a ti, vais conseguir sentir compaixão, porque também essa pessoa que tu não conheces de lado nenhum e que se cruza contigo na rua tem as suas dores e o seu sofrimento, com os quais está a tentar lidar da melhor forma possível, da melhor maneira que pode, a cada dia. Um abraço muito grande. Abraço, tem amor. Fica bem.